Olá, seja muito bem-vindo. Quando ouvimos a expressão renda passiva, muita gente imagina algo distante, quase como um privilégio reservado a quem nasceu em berço de ouro ou que tem muito dinheiro sobrando. Só que, na verdade, é que renda passiva é simplesmente dinheiro que continua chegando mesmo quando você não está trabalhando ativamente naquele momento. O dinheiro que trabalha no seu lugar. Isso é profundamente transformador, porque rompe aquela lógica tradicional de trocar tempo por salário. A lógica que prende a maioria das pessoas a uma vida inteira de esforço sem progresso financeiro real. Para começar a entender isso de forma prática, pense em algo bem simples, tá? Imagine que você investe em um título de renda fixa, por exemplo, que paga juros mensais. Todos os meses, uma pequena quantia entra na sua conta sem que você precise fazer nada, né? Agora pense em uma lojinha online onde você vende produtos que não precisa estocar, como no modelo do dropshipping ou produtos digitais, por exemplo. Você monta a estrutura uma vez e depois disso as vendas podem acontecer enquanto você dorme, né? Ou ainda você cria uma marca pessoal nas redes sociais e começa a ser pago por consultorias ou conteúdos patrocinados. Cada uma dessas iniciativas não exige sua presença constante, e é isso que faz delas fontes potenciais de renda passiva. O ponto mais importante aqui desta aula é entender que renda passiva não começa grande, tá? Ela nasce pequena, às vezes quase imperceptível. São R$ 10 de juros, 30 de dividendos, uma venda por semana no seu e-commerce. Porém, com o tempo, esses pequenos valores se acumulam, se multiplicam e ganham força. É como plantar uma semente. No início você nem percebe o crescimento, mas se continuar nutrindo, um dia ela vira uma árvore e dá frutos por muitos anos, né? O grande segredo aqui é enxergar oportunidades onde a grande maioria das pessoas só vê obstáculos. Muita gente diz que não tem dinheiro para começar, mas desconhece que há investimentos acessíveis a partir de valores muito baixos. Outros acreditam que não tem tempo, mas ignoram que uma hora por dia dedicada a construir um ativo digital pode mudar completamente o futuro. Para avançar ainda mais, vale a pena identificar apenas uma fonte de renda passiva que faça sentido para a sua realidade atual. Só uma. Pode ser algo pequeno, simples, mas que seja viável. A soma dos pequenos começos é o que constrói a liberdade financeira lá na frente. Quando falamos em renda passiva no Brasil, não estamos falando de algo distante, complicado ou reservado a quem já tem muito dinheiro, não. Estamos falando de portas que já existem, algumas tão simples que muita gente passa batido. A questão é enxergar oportunidades onde a grande maioria das pessoas só vê dificuldades. E mais do que isso, entender que cada tipo de renda passiva tem sua personalidade. Algumas crescem devagar, outras disparam rápido, algumas exigem mais trabalho inicial, outras precisam apenas de organização. O importante é você descobrir qual delas tem o seu DNA financeiro. A primeira porta pode ser os FIIs, fundos imobiliários, simples, acessíveis, extremamente educativos. Com pouco dinheiro, você passa a participar de empreendimentos reais, como shoppings, hospitais, galpões logísticos. Eles trabalham todos os dias e você recebe uma fatia dos aluguéis. É como ter um imóvel alugado, sem pintar parede, sem lidar com inquilino e sem papelada. Para quem está começando a sua jornada rumo à autonomia financeira, os FIIs funcionam como um laboratório seguro, onde você pode aprender sobre fluxo de caixa, consistência e paciência também. Depois vem os royalties, uma renda que nasce da sua criatividade. Pense em algo que você cria uma vez e continua sendo usado. Um e-book, um conjunto de artes digitais, uma música, um modelo de currículo, um guia prático. Cada vez que alguém compra, baixa ou utiliza, você recebe parte.
É como plantar uma árvore que continua dando frutos enquanto você está cuidando de outras áreas da sua vida. É perfeito para quem tem algum conhecimento específico e pode transformar ele em produto repetível. Outro caminho forte são os negócios automatizados. Pode ser um e-commerce, cuja logística é toda integrada com fornecedores, uma loja por assinatura, né, como kits mensais de papelaria ou produtos de casa, ou mesmo um serviço digital que funciona sozinho depois de configurado. Você monta a estrutura, conecta os sistemas e deixa o fluxo rodando. Com o tempo, esse tipo de negócio vira uma pequena máquina trabalhando no fundo da sua vida. E claro, né, os produtos digitais campeões de escala, como cursos rápidos, planilhas inteligentes, módulos educativos, mini treinamentos gravados, feitos uma vez, vendidos inúmeras vezes. No final, escolha aquilo que conversa com a sua história. A renda passiva certa é aquela que você consegue sustentar e deixar crescer. Cada formato abre uma porta. Você só precisa decidir qual atravessar primeiro. Quando o assunto é renda passiva, existe um ponto delicado que precisa ser tratado com muita clareza, tá? As ilusões que fazem as pessoas desistirem antes mesmo de ver o resultado. E, curiosamente, esses erros não acontecem por falta de capacidade, mas sim, sabe por quê? Por expectativas mal construídas. É como quem compra um equipamento de academia achando que só de ter o aparelho em casa, né, vai emagrecer. A lógica da renda passiva é parecida. Ela funciona, mas não é mágica. E exatamente por isso, vamos destrinchar os equívocos mais comuns que impedem a maioria de avançar. O primeiro erro é confundir renda passiva com dinheiro fácil. Existe uma fantasia muito difundida de que basta apertar um botão ou copiar uma ideia pronta para o dinheiro começar a cair. Hum. E isso só abre espaço para frustração. Na vida real, toda renda passiva tem um antes e um depois. Antes você constrói, depois você colhe. É o plantar para colher, né? Pense em um e-book que gera royalties. Para ele trazer renda por meses, você precisa estruturar, escrever, revisar e subir na plataforma. O trabalho diminui depois, mas ele existe. E é justamente esse trabalho inicial que cria o retorno contínuo. O segundo erro é achar que renda passiva não dá trabalho nenhum. Ah, sim. Ela dá menos trabalho do que a renda ativa, claro, né? Mas exige organização. Alguém que investe em FIIs, por exemplo, precisa acompanhar relatórios, entender setores, avaliar riscos. A pessoa que monta um e-commerce automatizado precisa configurar sistemas, testar processos, ajustar o fluxo. Não é ausência de trabalho, é trabalho inteligente. É diferente, sendo colocado ali no momento certo. E o terceiro erro, talvez o mais perigoso, é cair em promessas milagrosas. No Brasil surgem todos os anos negócios que prometem 30% ao mês, ganhos sem esforço ou retornos garantidos. Não caia nessa, né? Sempre desconfie, tá? Renda passiva, verdadeira mesmo, cresce aos poucos de forma sustentável. E é igual ao plantio. Não existe sementes mágicas, mas existe consistência, disciplina e expansão gradual. Quando você evita esses três erros, o caminho fica muito mais leve, a renda passiva deixa de ser fantasia e vira projeto, projeto real. E principalmente, você passa a caminhar com maturidade, sabendo que cada passo plantado hoje é colheita de amanhã, né? Criar a sua primeira renda passiva é como abrir uma porta para um novo tipo de vida. Uma vida na qual o dinheiro começa a trabalhar ao seu lado e não apenas às suas custas. Mas essa porta não se abre com sorte, tá? E sim com método. E o método, ao contrário do que muita gente imagina, é simples o suficiente para qualquer pessoa começar hoje. A base está em três movimentos: reconhecer habilidades, identificar oportunidades e começar pequeno.
Vamos destrinchar um pouquinho cada uma delas de forma prática, real e possível. O primeiro passo é levantar as suas habilidades. Todo mundo tem. E isso inclui tanto o que você já faz, né, profissionalmente, quanto talentos que muitas vezes você nem percebe que tem. Você pode ser bom em organização, escrita, finanças pessoais, artesanato, edição de vídeo, culinária, idiomas, comunicação. Tudo isso pode virar ativo. Pense no que outras pessoas pedem sua ajuda com frequência. Pense no que você naturalmente faz bem. Para muita gente, a primeira renda passiva nasce de um conhecimento simples, transformado em um produto digital, como uma planilha automática de controle financeiro, ou mesmo um guia prático sobre algo que domina. O segundo passo é identificar oportunidades dentro dessas habilidades que você já identificou em você. Por exemplo, se você entende de organização, pode criar templates digitais para planners, né? Se gosta de finanças pessoais, pode desenvolver uma planilha de metas de investimentos. Se tem facilidade com artesanato, pode criar um catálogo digital e disponibilizar para venda automática, por exemplo, né? Se tem experiência com imóveis, talvez possa começar estudando FIIs. O importante é perceber que o ponto onde o seu conhecimento e a renda passiva cresce, na verdade, quando você encontra o ponto onde o seu conhecimento encontra uma necessidade real no mercado. O terceiro passo é testar pequeno e escalar conforme você aprende. Nada de querer lançar o produto perfeito, não existe. Crie a primeira versão, mesmo simples, coloque para rodar, observe o retorno, ajuste, melhore. Um mini e-book de 10 páginas pode virar um mini curso. Uma planilha pode virar um pacote completo, né? Um pequeno e-commerce automatizado pode se transformar em uma operação de assinatura no futuro. Quem escala é sempre quem começa, mesmo imperfeito. Quando você segue esses três movimentos, cria sua primeira renda passiva, não como um sonho distante, mas como um projeto concreto, vivo e possível, construído passo a passo ali. Agora que você já conhece, já entendeu o que é renda passiva, viu exemplos reais e descobriu ali quais caminhos fazem sentido no Brasil atual, chega o momento mais importante dessa aula, tá? Transformar tudo isso em movimento. Porque conhecimento sem ação vira só mais uma ideia guardada na gaveta, né? Sem utilidade nenhuma. E a liberdade financeira não nasce das ideias que você sabe, sim das ideias que você coloca em prática. Por isso, hoje vamos dar forma ao seu primeiro projeto pessoal de geração de renda. Algo simples, objetivo e absolutamente possível de executar. Para começar, vale a pena olhar para todas as opções que conheceu até aqui e organizá-las de forma clara. Imagine sentar por alguns minutos e listar tudo aquilo que poderia, de alguma maneira, gerar renda automática para você. Desde FIIs que distribuem rendimentos, até um pequeno produto digital, uma planilha bem construída, um template corporativo, um mini e-book, um catálogo de artesanato, ou até a estrutura de um e-commerce mesmo, como já citamos anteriormente. Quando você coloca tudo no papel, percebe que tem mais caminhos do que imaginava, já começa por aí. E muitos deles já estão ao seu alcance. Depois dessa reflexão, algo muito importante acontece, tá? Entre todos os caminhos possíveis, sempre existe um que pisca mais forte para você. Um que parece mais próximo, mais natural, mais fácil de começar. Esse é o seu ponto de partida. Não precisa ser o mais lucrativo, não precisa ser o mais rápido, precisa ser o mais viável agora, com o tempo e os recursos que você já tem. Escolher um único projeto traz foco, e foco é o que transforma a intenção em resultado. Com esse projeto escolhido, surge o passo que muda o jogo. Transformar a ideia em uma linha de tempo curta, objetiva e prática. Pense em como seria criar um plano de 30 dias para tirar essa primeira renda passiva do papel, transformar ela em realidade. Pequenos marcos, pequenas entregas, evolução contínua. Definir a ideia, construir a primeira versão, colocar no ar, testar, ajustar.
Um mês é tempo suficiente para dar forma ao que antes era só imaginação, e curto o bastante para você não desistir no meio do caminho. Portanto, esse é o tipo de decisão que, silenciosamente, começa a mudar a vida financeira inteira. A primeira semente plantada costuma ser a que abre espaço para toda a floresta que vem depois. Pense nisso. Nos vemos na próxima aula.